Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, ao horário que você estiver vendo. Eu sou o Felipe e hoje, data de 5 de dezembro de 2025, está nascendo o projeto Por Dentro do Mundo Esportivo. É um projeto que eu já tinha muito em mente, né? Muita vontade também, inclusive eu fui cultivando, aí eu tinha muita vergonha de estar por aqui, mas aí eu estou perdendo esse medo e se Deus quiser a gente vai levar esse projeto muito à frente e a gente pode também daqui para o futuro falar um pouco mais desse projeto. Mas eu estou olhando aqui para baixo porque eu estou com a colinha, porque o tema do nosso primeiro vídeo é exatamente Copa do Mundo 2026, exatamente. O sorteio foi realizado em Washington, lá nos Estados Unidos, uma das sedes da Copa do Mundo 2026, juntamente com Canadá e México. E hoje, na tarde de hoje, foi feito o sorteio para a definição dos grupos. E eu estou aqui com o meu celular na colinha, porque eu ainda não decorei todos. E aí eu vou passar um apanhado geral para a gente falar sobre os grupos e também meus pitacos, exatamente isso, meus pitacos, para a gente imaginar aí um possível grupo da morte, um grupo até mais tranquilo para certas seleções e também imaginar possíveis cenários de seleções que podem se classificar ou não. Lembrando que a Copa do Mundo 2026 é um novo formato, pela primeira vez na história, com 48 seleções. A gente vai se aprofundar um pouco mais em 12 grupos. São 4 times, 4 seleções por grupo. Os 2 primeiros, como normalmente já era, se classifica. E aí, entre os 12 terceiros colocados, os 8 melhores também vão se classificar para uma fase a mais de mata-mata na Copa do Mundo. Das 48 seleções, 42 já são conhecidas e outras 6 seleções serão conhecidas, e a gente vai falar um pouco mais disso também, na repescagem, tanto da parte europeia quanto da parte intercontinental, que soma as outras confederações da FIFA, certo? Só que essas 6 vagas só serão conhecidas no mês de março de 2026. Mas esse sorteio já foi feito, já foi designado aonde cada seleção pode cair, e é isso que a gente vai falar agora. No grupo A, a gente tem um dos anfitriões dessa Copa do Mundo, que é a seleção do México, acompanhado da África do Sul. Relembrando a Copa do Mundo de 2010, que foi exatamente na África do Sul, as 2 seleções caíram nesse mesmo grupo, fizeram o jogo de estreia e irão novamente fazer o jogo de estreia da Copa do Mundo 2026. Nesse grupo também teremos a Coreia do Sul representando a Ásia, e aí temos a primeira vaga, como eu estava falando, de repescagem, que vem da Europa. Teremos 4 seleções concorrendo a essa vaga, porque as eliminatórias da Europa teve 16 seleções indo para a repescagem, e aí 4 jogos irão definir a situação dos últimos 4 vagas da Europa. Nesse primeiro caminho nós teremos Dinamarca e Macedônia do Norte, e República Tcheca e Irlanda. Os vencedores desses 2 jogos se enfrentam num jogo conhecido como repescagem final dentro da Europa, e quem vencer esse jogo vai ficar com essa vaga europeia do grupo A. Na minha opinião, a Dinamarca, mesmo tendo feito uma eliminatória um pouco mais instável e perdendo a vaga que era praticamente certa no último jogo, nos acréscimos, um jogo contra a Escócia, é a favorita, porque deve passar da Macedônia do Norte, e aí teria um jogo contra a República Tcheca ou Irlanda, e na minha opinião, a Dinamarca é mais time do que essas outras 3 seleções. No grupo B, ainda voltando ao grupo A, na minha opinião, nós teremos o México sendo um dos anfitriões. Eu creio que vai ficar com uma dessas vagas direta, assim como, na minha opinião, a Dinamarca, que é quem deve ir pela repescagem europeia. E aí, África do Sul e Coreia do Sul brigariam por essa possível terceira vaga. Pulando então para o grupo B. Grupo B temos o Canadá, que é uma das sedes. A segunda seleção desse grupo também vai ser definida em formato da repescagem europeia, que terá País de Gales contra a Bósnia e Herzegovina e a Itália contra a Irlanda do Norte. Historicamente, tradicionalmente, a Itália seria favorita a essa vaga. Na minha opinião, continua sendo, certo? Porém, não fez uma eliminatória muito boa. Tomou 2 pancadas da Noruega
e caiu para a repescagem. E também tem o detalhe que a Itália já tem 2 Copas do Mundo que não participa. Porém, ainda assim, com todos esses porém e esses detalhes, eu vejo a Itália entrando nesse grupo, vencendo essa repescagem. Também teremos o Catar e a Suíça completando esse grupo. Na minha opinião, esse grupo é a cara de uma Itália, que é a vaga que eu creio que vai ser pela repescagem europeia, junto com a Suíça, para ser os 2 times que avançam direto. O Canadá deve ficar com essa terceira vaga, porque é mais seleção do que o Catar, e aí eu já falo que o Catar, na minha opinião, deve cair fora. Grupo C, grupo da nossa seleção brasileira. Dentre esses 4 primeiros grupos, foi o cabeça de chave que não é sede, porém o Brasil caiu num grupo que eu posso dizer regular. Também não vou dizer que é de tudo difícil, mas também não é de tudo fácil, porque exatamente a estreia da nossa seleção brasileira será contra a seleção do Marrocos. A seleção do Marrocos que vem numa crescente muito boa, tanto na seleção principal quanto nas seleções de base, campeão de Copa do Mundo sub-20, sub-17 também. Marrocos chega como sendo semifinalista da última Copa em 2018 e tem uma geração muito boa, que, como sendo ainda por cima jogo de estreia da nossa seleção na Copa, vai ser um jogo muito chato. Também teremos nesse grupo a representante europeia, que é a Escócia, que volta depois de muito tempo a uma Copa do Mundo, mas que também tem jogadores pontuais muito interessantes, também deve dificultar um pouco o nosso jogo. E aí o Haiti é o que completa esse grupo. Na minha opinião, mesmo com todos esses poréns também, como eu falei, mesmo a nossa seleção sendo muito instável nesse período, desse ciclo dos 4 anos, só tendo técnico agora com o Carleto Ancelotti em cima da hora praticamente, com pouco tempo para testar tanto o jogador e também para entrosamento, também não sabemos ainda a situação do Neymar Júnior, que, querendo ou não, é o nosso principal nome para a seleção brasileira, que ainda não se sabe como ele estará fisicamente, se ele terá condição de ir para a seleção brasileira. E enfim, mesmo assim, eu creio que o Brasil e o Marrocos irão passar direto, e essa terceira vaga deve ser da Escócia. Já o Haiti, infelizmente, deve ser o saco de pancadas desse grupo. Pulando então para o grupo D, nós temos os Estados Unidos, que é o outro anfitrião, recebendo nesse grupo o Paraguai, a Austrália e mais um representante da repescagem europeia, que terá Turquia e Romênia em um jogo, Eslováquia e Kosovo no outro. Eu creio que dentre essas 4 seleções, a mais forte é a Turquia, e eu diria que a Turquia é quem vai se classificar nessa repescagem e vai fazer parte desse grupo. E aí também digo que a Turquia vai acabar sendo o principal concorrente favorito para essa vaga direta. E aí, tanto os Estados Unidos quanto o Paraguai quanto a Austrália, eu vejo 3 seleções bem parelhas, mesmo com os Estados Unidos fazendo até que um ciclo que podemos chamar de bom. O Paraguai também fez um ótimo ciclo, uma ótima recuperação. E a Austrália vão fazer uma disputa muito bem interessante, mas eu diria que para acompanhar a Turquia, eu diria que os Estados Unidos, pela força da casa, vai conseguir essa vaga direta, e aí Paraguai e Austrália vão brigar por essa terceira vaga, com um leve favoritismo para o Paraguai, certo? Pulando então para o grupo E, nós temos a cabeça de chave da Alemanha, né, tetracampeã mundial, enfrentando a seleção de Curaçao, que é estreante em Copas do Mundo, a seleção da Costa do Marfim e também o Equador. Esse é um grupo que muita gente vai dizer: esse grupo é muito fácil, esse grupo é muito mole, a Alemanha vai fazer chover, vai passar fácil com os 2 pés nas costas. Eu não acho. Mesmo que talvez com um jogo contra Curaçao seja mais ou menos assim, a Costa do Marfim historicamente é uma seleção que dá trabalho em certos momentos, sempre com presença regular em Copa do Mundo, vem de um título de Copa Africana de Nações e tem uma seleção do Equador que vem num ótimo ciclo de Copa do Mundo, de eliminatórias nesse caso, ficando à frente da nossa seleção brasileira nas eliminatórias, e eu creio sim que vai dar trabalho. Mesmo com isso, eu diria que a Alemanha tem a chance melhor de ser primeiro lugar nesse grupo, e aí Costa do Marfim e Equador vão brigar por esse segundo lugar direto e, consequentemente, pelo terceiro lugar. Mas, na minha opinião, o Equador é um ligeiro favorito nessa relação contra a Costa do Marfim. A gente pula, então, para o grupo F,
que nós temos a cabeça de chave, que é a Holanda, seguido então do Japão, grupo também esse que contém a Tunísia, e aí mais um representante da repescagem europeia, que aí nesse caso conclui todos os representantes europeus de repescagem que chegaram nesse sorteio. E aí é uma repescagem que eu diria que dificilmente eu vejo uma seleção como favorita nesse quarteto que vai jogar na repescagem europeia, porque o primeiro jogo é entre Ucrânia e Suécia e o outro jogo entre Polônia e Albânia. São seleções com jogos bem nivelados, são seleções que dá bem para dizer que não tem favorito nenhum nesse jogo, mas historicamente e por ter jogado a última Copa do Mundo, eu dou um leve favoritismo para a Polônia do Robert Lewandowski. Então, com isso eu diria que também esse concorrente europeu, junto com a Holanda e o Japão, é quem deve brigar por essas vagas desse grupo. E a Tunísia corre bem por fora nisso daí, mesmo com a equipe da seleção do Japão fazendo umas eliminatórias bem abaixo do que era o esperado. No grupo G, esse grupo teremos a Bélgica, cabeça de chave, acompanhado do Egito, do Irã e da Nova Zelândia. Esse é um grupo que eu já vejo com um pouco mais de facilidade, um pouco mais fácil de se analisar, no sentido de que Bélgica e Egito são favoritos nesse grupo. E aí eu diria que o Irã corre mais facilidade em relação à Nova Zelândia por essa terceira vaga, mas também vejo um cenário que pode ser um grupo que tem apenas essas duas vagas direto e não tenha uma vaga para o terceiro lugar no mata-mata. No grupo H, nós temos a Espanha, também a seleção do Uruguai. De cara, eu já digo logo que essas duas seleções serão as seleções favoritas às duas vagas direto. E depois a gente tem Cabo Verde estreando em Copa do Mundo, que fez uma baita eliminatórias, eliminando no grupo dela a seleção de Camarões. E também temos a Arábia Saudita, que a gente sabe que vem crescendo muito, né, na Copa do Mundo de 2022. Foi a única seleção que conseguiu vencer a campeã Argentina. E agora com esse investimento tanto de futebol, de craques do mundo europeu e sul-americano jogando por lá, esses jogadores árabes estão tendo uma boa crescente, e eu diria que a Arábia Saudita corre por essa vaga à frente do Cabo Verde como terceiro lugar. Nós temos também o grupo I, com a cabeça de chave a atual vice-campeã do mundo, a França, seguido por Senegal, Noruega e também uma vaga da repescagem mundial, que nós teremos um jogo entre Bolívia e Suriname. Quem vencer esse jogo enfrenta o Iraque na decisão. E aí quem vencer de Iraque e o vencedor entre Bolívia e Suriname vai ficar com essa quarta vaga neste grupo. E eu já adianto que eu vejo essa seleção indo só para fazer volume no grupo e caindo fora como quarto lugar. Porque tanto França quanto a Noruega, mesmo passando muito tempo sem jogar a Copa do Mundo, para mim são as duas favoritas nesse grupo, e o Senegal corre por fora para tentar essa vaga como terceiro lugar. No grupo J, é o grupo da Argentina, atual campeã mundial do Lionel Messi, enfrenta Argélia, Áustria e Jordânia. Muita gente vai dizer que esse grupo também é muito mole para a Argentina, e eu, de fato, eu vou concordar, até porque a Argélia e a Áustria têm boas seleções, bons jogadores em cantos diferentes do campo, porém a Argélia e a Áustria, para mim, vão disputar essa segunda vaga, porque essa primeira vaga deve ser de forma até que tranquila mesmo para a Argentina, e a Jordânia deve cair fora. No grupo K, nós temos Portugal, do Cristiano Ronaldo, nessa saga do Cristiano Ronaldo pelo milésimo gol e também por um título de Copa do Mundo que ele ainda não tem. Provavelmente deve ser a última Copa do Mundo dele, que ele já vai... Hoje em dia ele tem 40, mas quando chegar em Copa do Mundo ele vai estar já com 41 anos. Também Uzbequistão, Colômbia e aí mais um representante da repescagem mundial, que teremos entre Nova Caledônia e Jamaica. Quem vencer esse jogo pega a República Democrática do Congo, e aí quem sair desses três entra nesse grupo. Na minha opinião, Portugal e Colômbia devem se classificar, e aí eu creio que a República Democrática do Congo é quem vai para esse grupo e que deve ficar com a terceira vaga, já que o Uzbequistão deve cair fora no meio do caminho. E a gente fecha o grupo L, o último grupo, com a Inglaterra, a seleção da Croácia, Gana e Panamá. Esse grupo também é um pouco mais fácil de a gente dar um prognóstico nesse grupo. Inglaterra deve ser
a favorita desse grupo juntamente com a Croácia, e Gana deve jogar pelo terceiro lugar e o Panamá deve cair fora. Só para a gente encerrar aqui e falar por alto, na minha opinião, esse grupo I, com França, Senegal, Noruega e aí o representante da repescagem mundial entre Bolívia, Suriname e Iraque, deve ser o grupo mais forte, deve ser o grupo considerado o grupo da morte, né? Esse outro grupo aqui que pode correr por fora também, como um grupo chato de se analisar, é o grupo da Alemanha, mesmo com Curaçao, Costa do Marfim e Equador. E eu diria também esse grupo L, com Inglaterra, Croácia e Gana. São esses três grupos que eu diria que, de certa forma, mais complicados. E aí, como eu já falei também, esse grupo da Argentina com Argélia, Áustria e Jordânia deve ser, de fato, o mais fácil para as cabeças de chave. E aí, o que é que você acha? Deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo. Eu vou precisar muito do apoio de vocês. Esse é o nosso primeiro vídeo no canal. É um projeto que eu quero levar para frente, que demanda muito do apoio de vocês. E, se Deus quiser, de forma regular, nós vamos estar aqui falando tanto do futebol, que vai ser o nosso cargo-chefe. Também temos o projeto de incluir a Fórmula 1 e também outros demais esportes que possam engajar na nossa grade. Conto com o apoio de vocês, deixa o like, compartilha o vídeo, comenta e tamo junto, é nóis!